Fortaleza, ela não é uma luta ocasional, mas é uma fortaleza no mundo do espírito que eu preciso viver. Ou melhor, que eu preciso vencer. E é nesse vencer essas fortalezas que primeiro eu preciso de conhecer o que é, qual é a fortaleza que está dentro de mim, que ainda me impede de alcançar o que Deus quer para a minha vida como plenitude, como coisa plena de vida. E quando eu vou olhando para isso, querido, eu preciso que você entenda que não é um pecado isolado ou uma queda que se torna uma fortaleza na sua vida. Às vezes você vacilou, você caiu, e ali o Espírito Santo te incomodou e você se ergueu novamente e você continua seguindo a caminhada. Mas uma fortaleza é uma estrutura que já se instalou na sua mente. Algo que já está aí dentro, impregnado. É algo que você tem dificuldade de romper. É algo que está aí dentro e para você isso é estilo de vida. E quando eu vou olhando para isso, eu vejo que fortalezas, apesar dela começar na minha mente, apesar dela controlar minhas emoções, as minhas decisões e os meus comportamentos, ela pode sim me destruir. E como que eu luto contra algo que quer me destruir? Conhecendo. Não é isso? Como que você luta contra o seu inimigo? Conhecendo o seu inimigo. Sabendo a estratégia que ele está usando. Conhecendo o ponto forte e o ponto fraco do seu inimigo. Biblicamente não é diferente, porque nós precisamos também conhecer o inimigo que nós estamos lutando contra ele. E nessa noite eu quero compartilhar com você alguns pontos que você pode talvez identificar dentro do teu coração, dentro da sua mente, se isso é uma fortaleza dentro de você ou se isso é apenas um desvio que você pode corrigir com um simples abrir de boca ou perdoa-me, Senhor, porque estava cego, mas agora eu vejo. Amém, queridos? Compreende o que eu estou querendo transmitir para vocês? Nesse contexto, eu quero que você identifique nessa noite algumas questões que está dentro de você ou que pode estar dentro de você. E a primeira fortaleza que eu preciso compreender é quando o mesmo pecado ele se repete todos os dias ou quando ele se repete constantemente. Às vezes, querido, quando eu olho para dentro de mim e vejo que tem algumas coisas dentro de mim que são repetitivas e eu decido mudar, eu quero mudar. Não dá mais para viver desse jeito. E aí eu tento mudar. Eu prometo que não vou mais fazer aquilo, mas o tempo passa e constantemente eu volto a repetir o mesmo erro. Ou eu volto a cometer o mesmo pecado. Isso é uma fortaleza que está dentro de mim. Porque por mais que eu tento me libertar dele, eu continuo passando por um período de, vamos usar o termo, de pureza, mas quando eu chego naquele ponto, eu caio novamente. Por isso eu preciso entender que tem algumas coisas que para nós se tornam fortaleza. E o que é isso? Os vícios. Quando nós queremos vencer os vícios com as nossas próprias forças, a gente faz o quê? Não faço mais isso. E aí eu começo a viver minha vida 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Quando eu tenho a primeira oportunidade real, eu caio novamente. Outra barreira que nós podemos ver que é muito normal hoje, entre aspas, é a pornografia. Pornografia é um dos vícios que mais destrói o cristão no século 21. Não apenas destrói a intimidade dessa pessoa com Deus, mas destrói a sua identidade como ser humano, como homem ou como mulher. Destrói a família, porque a família acaba sendo corrompida.
Uma outra questão, querido, que é também uma fortaleza, são as explosões de ira que nós temos. Não sabemos, não temos autocontrole, nos explodimos, nos iramos por qualquer coisa. E a gente tem muitas boas justificativas para as nossas iras. Não é verdade? Uma outra questão, querido, que de volta e meia também se torna uma fortaleza dentro de nós, é a mentira. Ah, mas é só uma mentirinha. Ah, não, mas é só para poder me proteger, essa fala. Uma outra questão que muito tem destruído esta geração são comportamentos autodestrutivos. Comportamento que destrói não apenas a identidade da pessoa, mas destrói também o corpo físico dessa pessoa. Automutilação, cortes e assim por diante. Uma geração, querido, que está morrendo porque fortalezas se instalaram dentro da sua mente. Quando eu olho para essas verdades, eu preciso entender o que a Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, está dizendo. Porque uma guerra é contínua. Capítulo 7, versículo 19 de Romanos vai dizer: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço constantemente. Ou seja, nós vivemos uma guerra onde nós queremos fazer algo bom, mas constantemente nos pegamos a fazer algo ruim que desagrada o coração de Deus. É a guerra do ser humano. É a guerra daquele que busca querer conhecer Deus. É a guerra daquele que insiste em lutar também com as suas próprias forças ou recursos. E a gente vai entender depois que fortalezas não se vence com força bruta, fortaleza não se vence com o braço, fortaleza não se vence apenas com disciplina. A gente precisa entender que a repetição, ela mostra que não é apenas um erro, ela existe um padrão instalado na nossa mente que nós muitas vezes desconhecemos. Se há algo repetitivo na sua vida, meu irmão, que hoje acontece, daqui a um mês acontece, daqui a 10 meses acontece, há dentro da nossa mente um padrão instalado que nós achamos que é normal. Um segundo ponto é quando a mente está presa a um ciclo de pensamentos. Queridos, isso aqui é algo que me chama muito a atenção. Algumas pessoas vivem presas em pensamentos tais como: não vai dar certo. Deus não me ouve. Eu não consigo mudar. Sabe, aqueles pensamentos repetitivos, e esses pensamentos se tornam narrativas internas para eu me justificar a minha condição, para eu me justificar na fortaleza ou no castelo que eu estou vivendo e que não agrada ao coração de Deus. Por isso a minha desculpa é sempre a mesma: não vai dar certo. Eu oro, mas Deus não me ouve. Eu não consigo mudar, eu já tentei mudar e não consigo mudar. Quando eu olho para isso, eu preciso entender que esses pensamentos que estão dentro de mim se tornaram narrativas para que eu pudesse me justificar. Olha bem o que a palavra de Deus, irmão, vai dizer lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos, imagina, você é essa pessoa. Ou seja, querido, fortalezas se alimentam daquilo que nós acreditamos. Fortaleza se alimenta daquilo que eu acredito repetidamente. Tem fortalezas que são boas. Pelo menos tem uma que eu posso citar para você lá em Salmo 46, versículo 1. Salmo 46 tem uma fortaleza que você precisa possuir, que você precisa ter.
Quando nós olhamos para ele, nós vamos olhar e entender que Salmo 46 e versículo 1 vai dizendo que ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ou seja, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, ou seja, qual é a fortaleza que eu estou criando dentro de mim? Deixando que a minha mente entenda que esta é a fortaleza que eu preciso me abrigar. Ainda um outro ponto que eu preciso que nós venhamos entender, quando existe uma resistência interna à verdade. É um outro ponto que pode demonstrar que existe uma fortaleza dentro de nós. E é impressionante quantos de nós temos problema, resistimos à verdade. Às vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas algo dentro dela, ela resiste. E quando ouve a palavra, a pessoa vai dizer, mas essa palavra não é para mim. Ah, mas se alguém estivesse aqui, alguém seria impactado por essa palavra. A gente começa a ouvir, querido, pessoas com o mesmo discurso. Alguém olha e fala assim, não, essa palavra não é para mim. Isso não funciona comigo. Porque nós somos resistentes à verdade. E a palavra de Deus lá em João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, o próprio Cristo está dizendo aqui, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ou seja, se eu conhecer Cristo, se eu conheço a verdade de Cristo, eu serei liberto das fortalezas que me aprisionam e que não me deixam fluir na presença de Deus. Entende, irmão, como é sério essa questão das fortalezas? Que às vezes nós não entendemos e achamos que isso é algo muito natural na nossa vida, achamos que isso já faz parte da nossa identidade. Precisamos entender, querido, a fortaleza, ela tenta bloquear a entrada da verdade. Ela tenta impedir que a verdade entre dentro do seu coração e transforme a sua mente. Achei muito interessante que a pastora Márcia disse aqui hoje. E depois fiquei pensando nela, até falando, não é heresia, e realmente não é heresia. Ganhe primeiro o coração de uma pessoa. E depois, essa pessoa ela vai ser ganha para Deus. Porque, primeiro, o seu coração precisa ser impactado com a verdade. O seu coração precisa ser impactado com algo que lhe desperte as emoções. Para depois a sua mente ter um espaço para que aquilo entre e comece a fazer ali uma transformação de pensamento. Por isso, querido, eu entendo que quando eu tenho aversão ou dificuldade de ouvir a verdade, essa verdade ela é bloqueada e eu não consigo romper. Mas existe uma outra coisa que eu acho muito interessante, ainda um quarto ponto, quando as emoções dominam a minha vida. E a gente está vivendo num tempo que fortalezas muitas vezes aparecem como emoções dominantes, ou seja, um medo constante. Eu tenho medo de tudo. Tudo me causa pânico, tudo me causa pavor. Eu não estou ignorando a doença. Eu estou dizendo que a gente vive, talvez, num mundo tão repleto, dominado pelas emoções, que tudo para nós é motivo de medo. Uma outra questão, a ansiedade crônica. Às vezes, querido, eu não estou dizendo que a gente não fica ansioso, né? Boletão para pagar na segunda-feira, o dinheiro não caiu na conta ainda. Meu Deus, eu preciso, aquela coisa. Calma o teu coração. Nós ouvimos aqui hoje na escola. Calma, basta cada dia o seu próprio mal. Você tem dinheiro para receber, você comprou dentro das suas condições. Calma o coração, Deus vai prover. Aquele que te deve vai pagar. E você vai conseguir quitar a sua dívida.
outra questão, uma amargura que persiste dentro de nós, sabe? Aquela coisa que nós não explicamos, mas está ali. Eu acordo, eu não me sinto prazer. Eu levanto, eu não tenho prazer em continuar vivendo, em continuar fazendo. É uma amargura que não tem precedente. É uma fortaleza que está dentro de nós. Ali, por alguma questão, ela entrou e nós ficamos presos a ela. Olha bem, querido, o que a palavra de Deus vai dizer lá na epístola de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Ou seja, o Deus, quando você conhece Deus, o Deus que você serve, Ele não te deu um espírito de medo. Ou seja, você não foi chamado para ser filho de Deus, para viver com medo de todas as coisas nessa vida. Você foi chamado para ser filho de Deus, querido, e entenda, filho de Deus. Tem um propósito nessa terra. Filho de Deus tem um caminho a trilhar nessa terra. Filho de Deus, ele tem um propósito definido. Ele já sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele está indo. E ele vai se alegrar independente das circunstâncias que ele está vivendo. Filho de Deus. Não é espírito de medo, mas é espírito de coragem para vencer os obstáculos desta vida. Ainda precisamos compreender que quando uma emoção governa a nossa vida, pode existir uma estrutura espiritual sustentando isso dentro de nós. Irmão, a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 12, que o nosso culto, ou seja, quando eu me preparo para oferecer algo para Deus, precisa ser algo racional, ou seja, precisa ser algo que eu esteja consciente do que eu estou fazendo. Eu não posso vir para um culto, irmão, sem saber o que eu vou fazer naquele culto. Eu preciso saber que eu estou indo com um propósito definido. Eu vou oferecer para Deus algo. Eu vou entregar para Deus algo. Eu vou ouvir o que Deus tem a dizer para mim nesta noite. Eu vou ouvir a verdade que Ele tem para mim mesmo, que a verdade que Ele tem para mim me confronte, mas eu sei que se Ele for me confrontar, é porque algo dentro de mim precisa ser remodelado. Ainda um quinto ponto para nós entendermos um pouco mais sobre esta verdade. Quando existe justificativa para o pecado. Uma outra fortaleza que pode se enraigar dentro da nossa mente. A fortaleza, ela começa a defender o nosso comportamento errado. Uma frase que todos nós já ouvimos ou falamos, né? Isso aqui não tem nada a ver. Ah, não, mas isso aqui não tem nada a ver. E é uma frase bonita, né? Porque a gente olhando realmente parece que não tem nada a ver. E aí quando nós olhamos e vemos que existe justificativa, a pessoa diz, todo mundo faz. Algo que eu ensinei para meus filhos desde pequeno, de muito pequeno, é: você não é todo mundo, filho. Ah, pai, mas... Ei, vocês não são todo mundo. E ponto final. Sabe, irmão, nós precisamos entender uma coisa séria. Nós não somos todo mundo. Entenda isso, meu irmão. Você que está aqui, você não é todo mundo. Você é povo eleito. Você é sacerdote. Você é nação santa. Ei, você é filho de Deus. Você precisa entender quem você é, querido. Eita, você é embaixador, querido. Olha bem, você é alguém importante que Deus trouxe para esse mundo com um propósito. Quando eu olho para isso, ainda vejo pessoas dizendo: ah, eu sou assim mesmo. Não tem problema. E nós somos mestres para dizer assim, né? Sou assim mesmo, gente. Gostar de mim, gosta. Quem não gostar, não gosta.
Mas será que porque eu sou a si mesmo, Deus vai me aceitar porque eu sou a si mesmo? Sabe? Parece que eu começo a arrumar justificativa. E a palavra de Deus lá em Jeremias, nós até lemos aqui, escrita por Salomão, mas olha bem o que Jeremias 17 e versículo 9 vai dizer: enganoso é o coração. Sabe, querido, às vezes o nosso coração, ele nos engana, às vezes o nosso coração, ele nos trava, às vezes o nosso coração, ele nos leva a viver em caminhos que não agradam o coração de Deus. Por quê? Porque todo mundo faz, porque eu sou assim mesmo, porque não tem problema. Sabe? São fortalezas que estão dentro de nós, tão impregnadas, que nós entendemos o quê? Eu sou assim mesmo. Quer gostar de mim? Gosta. Não quer? Problema seu. Por quê, querido? Porque nós já entendemos. Foi criado um padrão dentro da nossa mente. E a nossa mente é dominada pelas nossas emoções. E as fortalezas estão dentro de nós. E nós não percebemos. Por quê? Porque nós somos assim mesmo. Sabe? A fortaleza faz a mente normalizar aquilo que Deus chama de pecado. Sabe? Isso é um perigo muito grande para nós. As fortalezas fazem a nossa mente normalizar aquilo que Deus fala que é errado. E eu quero compartilhar mais uma que eu acho muito séria. Quando há resistência à disciplina espiritual. Uma outra fortaleza muito séria nos nossos dias de hoje é quando há resistência à disciplina espiritual. E o que é uma disciplina espiritual, pastor? Disciplina espiritual que nós precisamos ter. E pessoas com fortalezas, muitas vezes eles resistem a essas disciplinas. Oração. Foi até engraçado, né? A gente foi orar aqui ontem, sexta-feira, né, Isa? Sexta-feira a gente foi orar aqui, né? Pastora Claudiné ora para tudo, irmãos. É para chegar, é para sair, é para entrar, é para comer, é para beber, é para parar de comer. E aí a gente estava aqui orando, aí a pastora me chamou, pastor, vamos orar aqui, pastor. Acho que Isa estava indo embora. É só para Isa ir embora. Aí eu comecei a orar e tal. Aí no final Isa falou assim, pastor, era só para eu ir embora. Falei, não se preocupa não, depois nós vamos orar para a Vanessa ir embora, depois nós vamos orar para... Cada um que foi embora, nós vamos fazer uma oraçãozinha de 10 minutos. Aí, queridos, a gente brinca e tudo, mas é uma verdade. Quem resiste à oração tem fortalezas espirituais de ter uma disciplina espiritual dentro de si. Uma outra disciplina é a leitura da Bíblia. Eu não sei se acontece só comigo, mas já imagina, toda vez que a gente começa a ler a Bíblia de noite, é 2 minutos de Bíblia e 5 horas de sono. A gente dorme, que é uma beleza. É uma fortaleza dentro de nós que precisa ser quebrada. Escolhe um melhor horário para você ler a Bíblia. Uma outra questão também, que é uma das coisas que há uma resistência espiritual, é sobre jejum. Né, Beto? Vou jejuar 30 dias direto. Mas é tanto problema, é tanta enfermidade que aparece. É tanta dor no estômago, é tanta coisa que aparece, irmão. Resistência espiritual. Sabe? São fortalezas espirituais sendo quebradas. É por isso que a gente sofre tanto quando está jejuando. Uma coisa simples que é uma resistência espiritual e que se torna uma fortaleza espiritual, comunhão. Termina o culto, eu vazo, não quero conversa com esse povo. Não falei para ninguém, né? Irmãos, é sério. Na comunhão, a Bíblia vai dizer que na comunhão é ordenado a bênção.
A gente, meu irmão, precisa entender o seguinte, olha, não tem coisa melhor do que terminou o culto, dá um abraço no irmão, irmão, Deus te abençoe, uma semana de bênção para você, uma semana de paz. Irmão, se precisar de mim durante essa semana, pode contar comigo, né? Nós ouvimos isso aqui nessa manhã também, né? Dá um abraço na pessoa, irmão, olha, tô contigo, tá? Se tiver difícil, pode me ligar, que eu tô disposto. Comunhão, sabe, irmão? Né, Zé? Convida, Zé, para ir lá na fazenda, comer um frango caipira, né? Então, assim, irmãos, é comunhão. E a gente precisa entender quando há resistência de nós termos comunhão um com o outro, é porque existe sim uma fortaleza espiritual instalada dentro de nós, porque em algum momento a gente se frustrou, ou porque em algum momento a gente se decepcionou, ou porque em algum momento algo nos levou a não querer nos relacionar. Sabe? Porque a Bíblia diz algo muito interessante. Lá em João 3,20 vai dizer, por todo aquele que pratica o mal odeia a luz, ou seja, porque a luz ela ameaça uma estrutura espiritual que se torna uma fortaleza dentro de nós. A luz de Cristo dentro de nós muda a nossa estrutura emocional. E eu quero compartilhar mais um ponto para nós podermos fechar esse entendimento hoje. Quando a pessoa sente que não consegue mudar. É uma outra fortaleza que tem dentro de nós. Sabe, talvez esse seja um dos sinais mais fortes das fortalezas espirituais. Eu não sei se você já conversou com pessoas boas, pessoas que você fala, cara, que pessoa maravilhosa. Mas tem algo na vida dessa pessoa que ele não muda. É algo que está ali, faz parte da essência daquela pessoa. E você conversa com aquela pessoa, ela fala assim, não, mas eu não consigo mudar. Eu não tenho forças para mudar. Algumas pessoas, querido, essas pessoas, elas gostam do estilo de vida que elas estão levando. E por isso não querem mudança no estilo de vida que ela está levando. Por isso é uma fortaleza que precisa ser rompida. A pessoa começa a acreditar que ela nunca vai vencer aquele estado que ela está vivendo e por isso ela permanece. Ela se acostumou a viver daquele jeito. Ela se acostumou a ter aquele estilo de vida. Não, tá bom assim do jeito que tá. Eu não vou me esforçar para mudar. E aí eu preciso entender, preciso que você entenda, que essa é exatamente a mentira central de toda fortaleza espiritual. Toda fortaleza espiritual, ela vai, em um momento ou outro, dizer para você o seguinte, ei, você não vai vencer isso. Vai dizer para ei, esquece, do jeito que tá, você está vivendo, tá bom assim mesmo. A palavra de Deus em Filipenses, eu gostaria que colocasse na tela para a gente ler. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo de número 11, a partir do versículo 11. Para nós podermos ter uma compreensão sobre fortaleza. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi a passar por qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o texto que eu quero que nós compreendamos é o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente usa esse texto de forma tão equivocada, né? A gente usa esse texto só para benefício próprio. E o apóstolo está dizendo, olha bem, eu posso todas as coisas, inclusive os dias mais sombrios. Inclusive os momentos mais difíceis. Inclusive aqueles momentos onde não há perspectiva. E ele conclui dizendo, posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, querido, você pode vencer essa batalha. Você pode romper com essa fortaleza. Você pode viver com liberdade em Cristo, ao ponto dessas coisas não lhe aprisionar. Ao ponto dessas coisas não travar o que Deus tem para fazer em você e através de você. Você pode todas as coisas, inclusive romper com essas limitações que ao longo da sua caminhada foi travando a sua vida, foi travando a sua mente, foi fechando o teu coração. Você pode, meu irmão, vencer isso. Você pode passar o limite que essas fortalezas têm colocado para você. Sabe? E eu quero que você entenda algo muito sério nessa noite. Fortalezas são algo reais. Fortalezas são algo que existe e na vida de muitos crentes. Mas elas não são invencíveis. Entende? Elas podem ser vencidas. Não com as suas forças, não com métodos, mas com aquele que pode todas as coisas. Aquele que venceu a morte, aquele que foi ressuscitado, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi para o céu e está sentado à destra de Deus. Ele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, ele pode romper todos os grilhões das fortalezas que aprisiona a sua mente. E te fazer prosperar, e te fazer ir além, e te fazer, querido, conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. Essa é a primeira parte desta mensagem. E eu quis separar essa mensagem em duas partes. Por quê? Porque primeiro eu quero que você saia daqui nessa noite pensando quais são as fortalezas que têm impedido você de romper, impedido você de ir além. Primeiro ponto é, entenda quais são as fortalezas que estão dentro de você. E o segundo ponto é, como eu vou fazer para vencer essas fortalezas. Primeiro nós vamos identificar essas fortalezas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E o segundo passo é, nós vamos quebrar essas fortalezas. Amém? Nós vamos quebrar essas fortalezas. Amém, querido? Você crê nisso? Você acredita que Deus pode quebrar essas fortalezas? Aleluia! E na semana que vem, querido, nós vamos então falar sobre quebrar fortalezas e libertar-nos daquilo que nos aprisiona. Por isso, nessa noite, eu quero concluir essa palavra dizendo para você aquilo que o apóstolo disse para nós. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Então, querido, as armas que nós vamos lutar não são armas carnais, não são armas materiais, são armas espirituais em Deus que nós venceremos todas as fortalezas que tentam nos aprisionar. Por isso, nessa noite, eu quero concluir orando por você, sabe? A palavra de Deus ainda diz o seguinte, para nós finalizarmos, que a unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. E nós queremos nessa noite, antes de você sair daqui, nós não